Olá pessoal, toda figura plana ocupa uma porção do plano e isso pode ser medido. No caso, nós estamos falando da área dessa figura. Existem diversos tipos de figuras e hoje nós estamos interessados em descobrir a área dos paralelogramos. O que seria o paralelogramo? Seriam figuras quadriláteras, ou seja, que tem 4 lados e seus lados opostos são paralelos entre si. No caso aqui nós temos um retângulo escrito. Nós conhecemos ele como um retângulo, que é, na verdade, um paralelogramo. É uma subcategoria dos paralelogramos. Como é que fazemos para calcular a área de um retângulo? Nós pegamos um lado e multiplicamos pelo outro. Ou melhor, nós pegamos a base dele e multiplicamos pela altura. A área de um retângulo nada mais é do que pegar a base dele e multiplicar pela altura. Na verdade, a altura ela é um conceito super interessante porque ela precisa medir a menor distância do ponto mais alto até a base. Para garantir que você está pegando a menor distância, você precisa formar um ângulo de 90 graus com a base, tá certo? Esse é um conceito que eu acredito que vai ficar um pouco mais claro quando nós vemos a próxima figura. O paralelogramo, de forma mais generalizada, pode ser desenhado dessa forma, porque ele ainda continua sendo um quadrilátero e seus lados opostos ainda continuam sendo paralelos. Entretanto, aqui nós temos a seguinte dificuldade. Beleza, esse aqui continua sendo a base da gente. Agora a altura não pode mais ser medida pelo tamanho do lado do paralelogramo. A altura precisa ser encontrada com uma menor distância entre o ponto mais alto e a base, formando um ângulo de 90 graus. Nesse caso, nós podemos encontrar essa medida aqui, que vai formar um ângulo de 90 graus com a base. E esse cara aqui vai ser chamado de altura. Para encontrar a área dessa figura, também vai ser da mesma forma do retângulo. Vai ter que pegar a base e multiplicar pela altura dele. Encontrando assim a porção do plano que essa figura ocupa. Vamos dar uma olhada em como é que resolve algumas atividades e diversas situações diferentes de encontrar essa altura. Aqui nós temos o caso mais fácil, digamos assim. Nós já temos aqui escrito qual que é a base e já temos também dizendo qual que é a altura. Assim, para calcular a área desse tipo de figura, nós já precisamos fazer a base vezes a altura. Ou seja, a área, a porção do plano que essa figura está ocupando é de 18. Agora o número 18 sozinho ele fica vago. Nós precisamos colocar a unidade de medida sempre para identificar que estamos falando de uma área. E como nós estamos trabalhando em centímetros, a unidade de medida fica centímetros ao quadrado. Ou seja, 6 centímetros vezes 3 centímetros é igual a 18 centímetros quadrados. Vamos dar uma olhada em mais uma situação. Aqui nós já temos uma situação um pouco mais complicada, porque nós temos aqui que esse pedacinho vai medir 3 centímetros, o de cá vale 4 e o lado desse paralelogramo vale 5. Tá? Como os lados são paralelos, nós já podemos concluir que esse lado de cá também vale 5 centímetros e que a base completa do outro lado vale 3 com 4 vale 7 centímetros. Tá certo? Ainda não nos resolve o problema, porque nós precisamos encontrar a área. E a área precisa da altura dessa figura. E a altura seria dada com uma menor distância até a base dele, formando assim um ângulo de 90 graus. Mas isso ainda não me interessa, né? Porque o que me interessa mesmo é encontrar a altura desse paralelogramo para fazer base vezes altura e encontrar a área. E a altura vai ser dada pela menor distância até a base. Ou seja, a altura vai ser encontrada, por exemplo, por essa linha em azul aqui, tá? Agora, como é que nós precisamos fazer para descobrir essa altura? Olha, eu quero que você repare que essa figura aqui em destaque é um triângulo e é um triângulo retângulo, porque a altura forma um ângulo de 90 graus com a base. Então nós precisamos destacar ele e tentar trabalhar em cima desse triângulo a fim de encontrar a altura H. Você tem um triângulo retângulo, cuja base dele vai medir 3 centímetros, a hipotenusa vale 5 centímetros e a altura é o que nós estamos interessados. Tá? Nós temos 2 catetos e a hipotenusa que mede 5 centímetros. E pelo teorema de Pitágoras, ele me garante que 5 ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, h ao quadrado mais 3 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. h ao quadrado nós ainda não encontramos, mais 9. Ou seja,
h ao quadrado tem que ser igual a 16, que vai fazer com que o valor de h seja igual a 4. 4 o quê? 4 centímetros. Então, nós já conseguimos substituir na equação da área para encontrar a área dessa figura, esse paralelograma em questão. A área vai ser a base vezes o valor da altura, ou seja, a área dele vai ser 7 centímetros, que eu tenho essa base inteira, esse lado inteiro, vezes a altura, que é de 4 centímetros, ou seja, a área vai ser igual a 28 centímetros quadrados. A porção do plano que essa figura ocupa é igual a 28 centímetros quadrados. Vamos dar uma olhada em um último exemplo antes da gente terminar. Nós temos que o lado dele mede 13, nós temos que a medida desse lado inteiro até a ponta desse de cá vale 20 centímetros. Note que isso aqui não é o valor da base, é o valor dessa medida inteira. Ou seja, precisamos encontrar o tamanho da base, que seria somente esse pedaço. Ótimo, e ainda temos aqui a altura dele, só que a altura agora não é dada dentro do desenho, né? Ela pode ser encontrada fora do desenho. A única coisa que ela tem que manter é que forme um ângulo de 90 graus, ó, com a projeção imaginária da base. E isso já vai me detectar também um triângulo retângulo aqui, porque como esses lados são paralelos, esse cara aqui também pode ser encarado como sendo 13 centímetros. E essa medida aqui de baixo é o que eu preciso encontrar para tirar dessa medida de 20 centímetros, e encontrar assim a base dele. Vamos chamar ela de x por enquanto. Isso aqui mede x centímetros. Vamos encontrar qual é o valor de x e depois substituir para encontrar o valor da base. E para isso, nós precisamos destacar novamente o triângulo e trabalhar em cima dele. Ou seja, você tem um triângulo de 13 centímetros de hipotenusa, um cateto mede x e a altura dele vale 12. E utilizando o teorema de Pitágoras novamente, nós vamos ter que 13 ao quadrado é igual a um lado, um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Ou seja, 169 é igual a x ao quadrado, mais 144. Logo, nós vamos encontrar que x ao quadrado é igual a 25, o que força o tamanho desse x ser igual a 5 centímetros. Logo, nós temos uma base que vai medir 20 menos esse pedacinho aqui, vai medir 15 centímetros. Perfeito, encontrando a base, nós podemos fazer a base vezes a altura e encontrar assim qual que é a área desse retângulo, desse paralelogramo. 15 vezes 12, que 12 é a altura dessa figura, vai me entregar que a área dele é igual a 180 centímetros quadrados. Se você me acompanhou até aqui, não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Fica ligado nas nossas playlists que você vai encontrar mais vídeos relacionados com o assunto de área. Te vejo no próximo vídeo, bons estudos!